Olá, meu nome é Patrícia Souza, sou pesquisadora em ciência da religião, mais especificamente em religião material, e estou aqui nesse canal para dividir com você um pouco dessa nova abordagem no estudo das religiões. Esse canal se destina tanto àqueles que pesquisam religiões, todas as religiões, assim como para quem se interessa por religiões de maneira geral. Afinal de contas, a religião permeia praticamente todas as nossas escolhas, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente se diga não religioso. A religião é muito importante porque ela determina praticamente, né, os nossos valores desde o começo da humanidade. Então, a religião determina muito de como a gente pensa, mesmo que a gente se diga não religioso, nós somos criados em algum ambiente religioso, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, em qualquer lugar. Sempre há uma religião que é um pano de fundo e que vai determinar como as coisas funcionam. Por exemplo, muitas das religiões determinam o que é comida e o que não é comida. Vocês já pensaram sobre isso? Que tem religiões onde a vaca não é comida, né? Como por exemplo na Índia. E em outros lugares tem outros animais que são comida e outros que não são comida. Então, quando a gente estuda isso a fundo, a gente percebe que a maioria disso que a gente chama de cosmovisão, ou mais democraticamente falando, cosmopercepção, é determinado sempre por um fundo religioso, por um pensamento religioso. E às vezes a gente acha que religião não tem nada a ver com material, e a gente confunde, né? Eu quero deixar aqui bem claro o que eu quero dizer por material. Então, quando eu digo material, eu estou falando dos aspectos que são perceptíveis pelos sentidos, pelos cinco sentidos. Tudo aquilo que é visto, que pode ser tocado, que pode ser cheirado, que pode ser ouvido. Vocês já perceberam como as religiões todas tem os seus ambientes sensoriais, tem religiões que são mais visuais, religiões que são mais pautadas no som, todas as religiões praticamente têm algo a dizer sobre comida, tem as suas comidas que são simbólicas, tem as suas comidas que são proibidas. Então, tudo isso determina uma forma de educação para a gente, que a gente nem percebe. Então, nesse sentido, né, religiões são materiais, porque elas sempre têm os seus aspectos concretos. A gente tende a achar que religião é algo privado, interno, que tem a ver com algo do nosso pensamento, ou do nosso sentimento, ou com ideias, com doutrinas sagradas. Claro que religião é isso também, mas as religiões determinam muito dos nossos hábitos, e muito da nossa percepção sensorial. Então, quando a gente é educado dentro de uma determinada religião, a gente desenvolve mais ou menos certos aspectos, sensoriais. Então, é nessa linha que essa série de vídeos vai ser desenvolvida. Eu vou relatar para vocês alguns teóricos, vou dizer um pouco sobre como essa área se consolidou e como ela tem sido utilizada. Eu gostaria de começar primeiro falando da minha própria história, porque eu acho que isso vai esclarecer um pouco mais dessa metodologia. Eu costumava ser chefe de cozinha uns anos atrás, eu dei aula de gastronomia por uns 10 anos na FMU, e eu dava aula de cozinha tailandesa, de cozinha indiana, e aí estudando os hábitos alimentares, né, tentando explicar para mim mesma por que que as pessoas comiam o que comiam e não comiam outras coisas. Claro, tem a ver com gosto, mas tem também esse pano de fundo de onde desde que nós somos crianças, já dizem para a gente o que é e o que não é comida. Eu ia estudando cada vez mais isso a fundo e sempre esbarrava na religião. Acabei indo fazer mestrado na PUC de São Paulo, em ciência da religião, para entender melhor essa relação entre comida e religião.
Depois acabei gostando do assunto e me aprofundei, e no doutorado continuei fazendo ciência da religião, mas acabei expandindo o tema para essa teoria chamada religião material, que tem sua origem principalmente no Reino Unido, entre antropólogos e arqueólogos. E aí eu expandi da comida para vestuário, arquitetura, escultura, música, dança. Então, todos esses aspectos sobre as religiões fazem parte da religião material. Então, em suma, estudar as religiões a partir da perspectiva da religião material significa estudar tudo que é percebido pelos sentidos, né? Estudar as manifestações religiosas que aparecem nessas formas e estudar tudo que não seja a doutrina. Claro, a gente olha a doutrina para ter um certo contexto, mas a gente busca estudar por que e como esses aspectos materiais ajudam na construção das nossas crenças e na formação de quem nós somos ah, como sujeitos religiosos. Então, toda essa minha experiência, né, da gastronomia me ajudou a entender que cozinhar, que comer algumas coisas, não comer outras, fazia parte da identidade das pessoas. Então, isso já me deu um certo olhar para perceber como esses aspectos materiais nos formam, nos influenciam, e, inclusive, faz com que nós geremos ideias. Isso mesmo, eu estou invertendo as coisas. Normalmente a gente acha que o nosso pensamento produz coisas, produz atitudes, produz objetos, acontece também, mas o inverso também é muito comum. A gente é estimulado pelo ambiente material, pelo momento em que eu vejo um objeto, ou quando eu estou dentro de uma determinada arquitetura, aquilo me gera insights, né? Aquilo me faz sentir de uma certa maneira, e isso produz pensamento. Então, o tempo inteiro a gente vive essa dialética, né? Tanto a mente produz coisas religiosas, né? Assim como os objetos religiosos, a arquitetura religiosa também vai me gerar sentimentos religiosos, pensamentos religiosos. Então, mais comumente a gente encontra nos estudos de religião estudos que se baseiam nas ideias, nas doutrinas e que descartam essa parte material. Ou, na melhor das hipóteses, vai olhar isso só como um reflexo do pensamento, vai olhar isso como só uma expressão da religião, mas não vai perceber que, na verdade, tudo que é material nesse sentido também gera pensamento, né? Então, eu vou me concentrar nesse outro lado que ainda é pouco explorado. De onde vêm essas ideias, né? Então, como eu já disse, né, um grupo de arqueólogos, né, lembrando quem é o arqueólogo, é aquele profissional que se ocupa de recontar a história, de entender como povos viviam a partir dos seus objetos. Então, né, um arqueólogo investigando ali um determinado espaço, olhando aqueles objetos, reconstrói, por exemplo, como eram as religiões da antiguidade em que se acreditava, só pelos objetos, né, e por aquele contexto, e às vezes alguns textos sagrados também, né? Então, tudo isso em conjunto. Então, a exemplo da arqueologia, a gente pode também se basear contemporaneamente nos objetos para entender como é que certas práticas religiosas acontecem e determinam modos de vida. Então, nessa área também existe, né, uma grande influência da etnografia, da antropologia, né, e que vão entender como as culturas se formam, e se a gente perceber, né, como a gente se constrói a partir do material. Então,
se eu estou numa religião onde eu me visto de uma certa maneira, se eu estou numa religião onde eu não posso comer certas coisas, isso vai me construindo ah, enquanto uma devota, mas também vai fazendo parte da identidade e de quem eu sou. Então, esse pensamento, né, essa área de conhecimento, né, chamada de religião material, nasce da cultura material, que é uma das sub-áreas da arqueologia, e vai ganhando força, e se consolida por volta dos anos 2000, mais ou menos, recebendo esse nome de religião material. É importante dizer que esse é um movimento que não começa, né, a questão de olhar para a materialidade e perceber como isso nos constrói, não começa num único lugar e num único momento, mas é um movimento que começa a dar sinais em vários lugares, como se a gente tivesse vivendo uma transição de movimento intelectual. Então, da mesma maneira em que em algum momento o texto, o conhecimento teórico se torna muito importante e a base de tudo, o conhecimento textual, né, que a gente chama e que a gente passa a associar livro com conhecimento, né? Agora parece que está chegando um momento aonde o corpo volta a ser parte da vida, ou melhor, ele volta a ser percebido como parte da vida, porque o corpo nunca deixou de fazer parte da vida, a gente só deixou de prestar atenção nele na academia. Isso em vários sentidos, tanto, né, do corpo como um agente que constitui religiões, como nós, né, que estudamos a religião, as religiões profissionalmente, também esquecemos que esse corpo faz parte. Por que que eu estou falando do corpo agora? Porque para a gente perceber os aspectos materiais do mundo, né, o corpo entra em cena. Então, são os meus sentidos que percebem. Então, quando eu estou numa determinada prática religiosa, uma missa, por exemplo, eu vou sentir o cheiro do incenso, eu vou ouvir o sermão, eu vou ajoelhar, eu vou cumprimentar as pessoas naquele momento, né? Paz de Cristo, eu vou colocar hóstia na minha boca. Então, tem uma série de aspectos materiais vivenciados através do meu corpo que vão constituir aquela experiência da missa para mim. Então, além da mensagem que está sendo transmitida verbalmente, há uma série de mensagens transmitidas dessa forma. E normalmente a gente não presta atenção nessas mensagens materiais, embora elas tenham uma ação muito contundente em nós, né? Ela é tão efetiva que a gente não percebe, ela não passa, na maioria das vezes, pelo conhecimento racional, eu não filtro aquilo, né? Quando a gente está ouvindo um discurso, a gente pode muitas vezes criticar e pensar, isso está certo, isso está errado, isso faz sentido, e aí a gente faz associações, articula com outros pensamentos e sentimentos que a gente tem. Mas essa parte material, ela entra, a gente literalmente incorpora esses aspectos sem pensar muito sobre isso. Só para ter um exemplo, né? Como é que a gente aprende alguns dos conceitos que a gente tem de coisas básicas da vida? Por exemplo, o que é um relacionamento para você? Qual é a ideia que você tem em mente de um relacionamento amoroso? Você já se perguntou de onde veio essa concepção? Alguém alguma vez chegou para você com um manual e explicou exatamente, olha, isso é um relacionamento amoroso? Pode ser que sim, mais tarde, em algum momento na sua vida, mas a primeira ideia que você teve sobre um relacionamento amoroso veio de você olhar talvez o seu pai ou sua mãe ou as pessoas que te educaram, se eles se abraçavam, se eles se beijavam, se eles brigavam, se eles conversavam, se eles saíam, se você
tinha mais irmãos. Então, é daí que a gente começou a desenhar a ideia de relacionamento amoroso. Mesma coisa religião, né? O primeiro conceito que você tem de religião na sua cabeça veio de onde? De um livro? Mas alguém talvez tenha te levado em algum templo religioso quando você era criança e te explicou: olha, Deus, o Papai do Céu, o anjo, ou... mas você ia vendo imagens e você estava num determinado ambiente. Aquilo foi formando uma ideia de alguma coisa que parecia nortear a vida e algum dia alguém põe nome naquilo e diz: olha, isso é religião, religião tal. Então, esses conceitos já vêm no nosso corpo e depois a gente vai só refinando ou modificando, mas a maioria dos conceitos, conceitos, por exemplo, de espaço e tempo, tão fundamentais e tão básicos na nossa existência, a gente aprende pelo corpo primeiro. Espaço, né? Quando você tem um bebezinho lá se mexendo no berço, e dali a pouco ele começa a tatear e tocar os objetos, ele vai criando uma certa noção de espaço, uma noção do seu próprio corpo naquele espaço, que é chamada de propriocepção, né? Então, isso não é explicado, isso é vivenciado e depois a gente transforma isso em conceito, né? A noção de tempo, né? Demora, né? O bebê sente que demora para a mãe voltar ou para a mãe alimentar. Então, essa noção de tempo vem da falta de alguma coisa primeiro, né? Ou aquele contato que acontece com uma certa frequência, ou um som que acontece com uma certa frequência. Então, né, tempo, né, já se diz, né? Se me perguntam, não sei o que é. Eu sinto, né? Eu sinto a noção de tempo. Então, a religião material vai se basear muito nessa questão da sensação e da percepção sensorial. Então, isso se desenvolveu como uma forma de investigação das religiões. Então, como é que elas através dos seus recursos materiais, né, desenvolvem conceitos nas pessoas. Então, né, isso ficou encoberto durante algum tempo, né, e dos anos 90 para cá, né, muitos teóricos de ciências sociais, de filosofia, de humanidades em geral, passam a questionar, ué, mas e o conhecimento sensorial? Mas será que a gente é só mental? Será que a gente só adquire conhecimento do texto que a gente lê? Né? Como o conhecimento é formado? E aí o corpo volta à cena dos estudos. Né? Isso ainda gera muita controvérsia, especialmente no âmbito de estudos de religião, porque a Academia de Ciência da Religião, de forma geral, tem uma tradição de se basear em texto porque começou com a filologia, ou seja, as primeiras formas científicas de estudo da religião se baseavam na tradução de textos sagrados. Então, isso se tornou um hábito, mas existe essa outra contrapartida, né? Não estou aqui de forma nenhuma criticando os estudos textuais, mas é interessante a gente olhar para essa outra parte também, né? Para a parte material, até porque ela ou vai confirmar aquilo que os textos dizem, ou vai compor, ou vai contradizer, o que está nos textos. Então, esse é um primeiro vídeo introdutório, e eu gostaria já de deixar uma indicação de livro, né, para quem se interessa, né, se interessar por essa abordagem. Existe um livro chamado More Than Belief, que se traduz, né, para além da crença, de um autor colombiano chamado Manuel Vázquez. Esse livro foi publicado em 2011 e eu diria que ele é a Bíblia ou a Torá ou o Corão da religião material. Então, ali tem todos os fundamentos filosóficos para esse tipo de abordagem. É um livro denso, mas é um livro que estrutura bem esse tipo de abordagem. Então, eu começo por aqui e ao longo dos próximos vídeos eu vou dando mais detalhes, mais exemplos, vou trazer vídeos
e vou mostrar como é que essa abordagem pode ser utilizada. Obrigada.